Sobre a brevidade da vida. A maioria dos mortais, Paulino, queixa-se amargamente da maldade da natureza, porque nascemos para um breve período de vida, porque até mesmo esse tempo que nos foi concedido corre tão depressa e tão rapidamente que, à exceção de muito poucos, encontramos a morte quando ainda estamos nos preparando para viver. Nem é apenas o rebanho comum, nem a multidão irrefletida que lamentam esse mal universal. O mesmo sentimento provocou reclamação também de homens que eram famosos. Foi isso que fez o maior dos médicos exclamar que a vida é curta, a arte é longa. Foi isso que levou Aristóteles, enquanto amigo da natureza, a fazer uma acusação indecorosa para um homem sábio, que, em termos de idade, a natureza mostrou tal favor aos animais que eles passam por 5 ou 10 gerações, mas que limite muito mais curto é fixado para o homem, embora ele nasça para tantas e tão grandes conquistas. Não é que tenhamos um curto espaço de tempo, mas que desperdiçamos muito dele. A vida é longa o suficiente e foi dada em medida suficientemente generosa para permitir a realização das maiores coisas, se a totalidade dela estiver bem investida. Mas quando é desperdiçada em luxo e descuido, quando é dedicada a um fim inútil, forçada finalmente pela necessidade final, percebemos que já passou antes que estivéssemos conscientes de que estava passando. Assim é, a vida que recebemos não é curta, mas nós assim fazemos. Nem somos dela carentes, mas esbanjadores. Assim como a riqueza grandiosa é esbanjada no momento em que chega às mãos de um mau dono, outra riqueza aumenta, por mais limitada que seja, quando confiada a um bom guardião. Assim também a nossa vida é amplamente longa para aquele que sabe dela bem dispor. Por que nos queixamos da natureza? Ela se mostrou benevolente. A vida, se você souber usá-la, é longa. Mas o homem é possuído por uma avareza que é insaciável, outro por uma devoção a tarefas que são inúteis. Um homem é obcecado por vinho, outro é paralisado pela preguiça. Um homem está exausto por uma ambição que sempre depende da decisão dos outros. Outro, impulsionado pela ganância, é conduzido sobre todas as terras e todos os mares pela esperança de ganho. Alguns são atormentados por uma paixão pela guerra e estão sempre inclinados a infligir perigo aos outros ou preocupados com os seus. Alguns há que estão desgastados pela servidão voluntária em uma ingrata solicitude aos superiores. Muitos são mantidos ocupados, seja na busca da fortuna de outros homens, seja em sua própria reclamação. Muitos, sem nenhum objetivo fixo e constantes e insatisfeitos, são mergulhados em sua inconstância em planos sempre novos. Alguns não têm um princípio fixo pelo qual direcionar seu curso. Mas a fortuna os pega de surpresa enquanto eles relaxam e bocejam. Então certamente acontece que eu não posso duvidar da verdade daquele enunciado que o maior dos poetas entregou no estilo de um oráculo. A parte da vida que realmente vivemos é pequena, pois todo o resto da existência não é a vida, mas apenas o tempo. Vícios nos envolvem e nos cercam por todos os lados, e eles não nos permitem levantar-nos de novo e erguer nossos olhos para o discernimento da verdade, mas eles nos mantêm para baixo quando nos dominam e nos acorrentam. A luxúria. Suas vítimas nunca são autorizadas a retornar ao seu verdadeiro eu. Se alguma vez encontram alguma liberação, como as águas do mar profundo, que continuam a se agitar mesmo depois que a tempestade passa, elas são agitadas e nenhum descanso de suas luxúrias permanece. Acha que estou falando dos infelizes cujos vícios são declarados? Olhe para aqueles cuja prosperidade os homens se reúnem para contemplar. Eles são sufocados por suas bênçãos. Para quantos são as riquezas um fardo? A quantos a eloquência e o esforço diário para mostrar seus poderes atraem sangue? Quantos não estão pálidos por causa de seus contínuos prazeres?
Para quantos a multidão de clientes que se aglomeram não deixa liberdade? Em suma, percorra a lista de todos esses homens, do mais baixo ao mais alto. Um homem deseja um defensor. Aquele advogado, esse está em julgamento, aquele o defende, aquele dá a sentença. Ninguém afirma sua reivindicação para si mesmo. Todos são desperdiçados em benefício de outro. Pergunte sobre os homens cujos nomes são conhecidos de cor, e você verá que estes são as marcas que os distinguem. A serve B e B serve C. Ninguém é seu próprio mestre. E então certos homens mostram a indignação mais insensata. Eles se queixam da insolência de seus superiores, porque estavam ocupados demais para vê-los quando desejavam audiência. Mas alguém pode ter a audácia de reclamar do orgulho do outro quando ele mesmo não tem tempo de cuidar de si mesmo? Afinal, não importa quem você seja, o grande homem às vezes olha para você, mesmo que o rosto dele seja insolente. Às vezes ele condescende ao ouvir suas palavras. Ele permite que você apareça ao lado dele, mas você nunca se digna a olhar para si mesmo e dar ouvidos a si mesmo. Não há razão, portanto, para considerar alguém em dívida por tais serviços, visto que, quando você os executou, você não desejava a companhia de outra pessoa, mas não podia suportar a sua própria. Mesmo que todos os brilhantes intelectos das eras se concentrassem nesse único tema, jamais poderiam expressar adequadamente sua admiração diante dessa densa escuridão da mente humana. Os homens não toleram que ninguém se apodere de suas propriedades e correm para pedras e armas se houver a menor disputa sobre o limite de suas terras, mas permitem que outros invadam sua vida, ou melhor, eles mesmos a levam para quem acabará por possuí-la. Não se encontra ninguém disposto a distribuir seu dinheiro, mas quantos entre eles distribuem suas vidas? Ao guardar sua fortuna, os homens quase sempre são fechados. No entanto, quando se trata de desperdiçar tempo, no caso a única coisa em que é certo ser mesquinho, eles se mostram pródigos. E assim gostaria de interrogar alguém do grupo de homens mais velhos e dizer: eu vejo que você alcançou o limite mais distante da vida humana. Está pressionando com força no seu 100º ano, ou está além dele. Venha, agora lembre-se da sua vida e faça um ajuste de contas. Considere quanto do seu tempo foi gasto com um agiota, quanto com uma amante, quanto com um patrono, quanto com um cliente, quanto em brigas com a sua esposa, quanto na punição de seus escravos, quanto em errandas pela cidade, quanto nos deveres sociais. Adicione as doenças que causamos por nossos próprios atos. Adicione também o tempo que ficou ocioso e sem uso. Você verá que você tem menos anos. Olhe para trás da memória e considere quando você já teve um plano determinado, como poucos dias se passaram, como você pretendia, quando você esteve sempre à sua disposição, quando seu rosto usou sua expressão natural, quando a sua mente não esteve perturbada. Que trabalho você conseguiu em uma vida tão longa? Quanto roubou-lhe a vida quando não sabia o que estava a perder? Quanto foi gasto em tristezas inúteis, na alegria tola, no desejo ávido, nas seduções da sociedade? Quão pouco de si lhe foi deixado? Você perceberá que está morrendo antes de sua temporada. Qual é então a razão disso? Você vive como se estivesse destinado a viver para sempre. Não se importa com a sua fragilidade, com quanto tempo já passou por você sem você perceber. Você desperdiça o tempo como se você o extraísse de um suprimento copioso e abundante, embora qualquer dia que você concede a uma pessoa ou coisa seja talvez o seu último. Você tem todos os medos dos mortais e todos os desejos dos imortais. Você vai ouvir muitos homens dizendo: depois do meu 50º ano,
Eu me retiro ao ócio. Meu 60º ano me libertará dos deveres públicos. E que garantia, ora, você tem para que sua vida dure tanto tempo? Quem vai garantir seu curso ser exatamente como você planeja? Você não tem vergonha de reservar para si mesmo apenas o remanescente da vida e separar para a sabedoria apenas o tempo que não pode ser dedicado a qualquer negócio? Viver apenas quando devemos deixar de viver. Que tolo esquecimento da mortalidade, o adiar de planos saudáveis para o 50º e 60º ano, para pretender começar a vida em um ponto ao qual poucos atingem. Você verá que os homens mais poderosos e mais bem colocados deixam escapar palavras em que anseiam por lazer, aclamam e preferem a todos os seus bens. Desejam, às vezes, se puder com segurança, descer de seu alto pináculo, pois, embora nada de fora possa assaltar ou quebrar, a fortuna exala por si só. O deificado Augusto, a quem os deuses outorgaram mais do que a qualquer outro homem, não cessou de orar por descanso e de procurar libertação dos assuntos públicos. Toda a conversa dele voltou a esse assunto, sua esperança de ócio. Este era o doce consolo, ainda que em vão, com o qual ele alegrava seus esforços, que um dia ele viveria para si mesmo. Em uma carta dirigida ao Senado, na qual ele havia prometido que seu descanso não seria desprovido de dignidade nem inconsistente com sua antiga glória, encontrei estas palavras: é, porém, mais ilusório que essas coisas se realizem do que podem ser prometidas. Contudo, o desejo daquele tempo, que tanto ambiciono, me anima de tal forma que antecipo algo do desejado pela doçura das palavras pronunciadas, ainda que tarde seu deleite. Tão desejável era o ócio que ele antecipou isto em pensamento, porque ele não podia alcançar isto em realidade. Aquele que via tudo dependendo de si mesmo, que determinava a fortuna dos indivíduos e das nações, pensava muito feliz naquele dia futuro em que deveria deixar de lado sua grandeza. Ele havia descoberto de quanto suor essas bênçãos que brilhavam em todas as terras dependiam, quantas preocupações secretas ocultavam. Forçado a lançar armas em primeiro contra seus conterrâneos, depois contra seus colegas e, por fim, contra seus parentes, ele derramou sangue na terra e no mar, através da Macedônia, Sicília, Egito, Síria e Ásia. E quase todos os países ele seguiu o caminho da batalha, e quando suas tropas estavam cansadas de derramar sangue romano, ele as direcionou em guerras estrangeiras. Enquanto ele estava pacificando as regiões alpinas e subjugando os inimigos plantados no meio do Império Pacífico, enquanto ele estava estendendo seus limites até além do Reno e do Eufrates e do Danúbio em Roma, as espadas de Murena, Cepião, Lépido, Ignácio e outros estavam sendo estimuladas a matá-lo. Ainda não tinha escapado de suas conspirações quando sua filha e muitos jovens nobres que estavam ligados a ela, por adultério como por um juramento sagrado, muitas vezes atormentaram dessa forma sua velhice. E havia Paulus, e, uma segunda vez, o receio de uma mulher aliada a um Antônio. Ele arrancava essas úlceras com suas próprias mãos, e outras, latentes, irrompiam. Tal como no corpo ferido e sangrando, uma outra parte qualquer sempre se rompia. E assim ele ansiava por ócio, na esperança e pensamento de que ele encontraria alívio para seus trabalhos. Este era o desejo daquele que podia satisfazer todos os desejos. Marco Cícero, por muito tempo jogado entre homens como Catilina e Clódio e Pompeu e Crasso, alguns inimigos declarados, outros amigos duvidosos. Enquanto ele oscilava com a República e procurava impedi-la de fracassar, para ser finalmente varrida, incapaz como ela era em repousar em prosperidade ou paciente em adversidade.
Quantas vezes ele amaldiçoa seu consulado que tinha louvado, não sem motivo, entretanto, não sem moderação. Quão chorosas as palavras que ele usa em uma carta, escrita para Ático, quando Pompeu, o ancião, havia sido conquistado e o filho ainda estava tentando restaurar seus braços estilhaçados na Espanha. Você pergunta, ele disse, o que eu estou fazendo aqui? Semi-livre, quedo-me em minha vila de Túsculo. Ele então prossegue para outras declarações, nas quais ele lamenta sua vida anterior e reclama do presente e desespera pelo futuro. Cícero disse que era semi-livre, mas, na verdade, nunca o homem sábio recorrerá a um termo tão baixo. Nunca será semi-livre aquele que sempre possui a liberdade inalterável e estável, sendo livre e seu próprio mestre e elevando-se sobre todos os outros. Pois o que pode estar acima daquele que está acima da fortuna?